primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês. Vou fazer uma breve apresentação. Hoje aqui eu quero que vocês fiquem à vontade, é um bate-papo, não tem pergunta bomba, pauta bomba. É para a gente falar realmente do mercado automotivo e falar de crédito. Qual que é o tema que eu quero puxar com vocês? Oportunidade em crédito. A minha vida inteira eu trabalhei em crédito, existe uma máxima no crédito e vocês sabem muito bem, na dúvida recusa, né? A gente ensina a mesa de crédito e tá certo, eu acho que não é errado. Só que, partindo do princípio que todos os bancos têm as mesmas ferramentas, eu quero fazer aqui uma primeira pergunta falando de 3 personagens na hora da concessão e entender como que vocês estão lidando com esses 3 personagens. A composição desse fórum ela foi proposital mesmo, porque vocês são instituições complementares e o Daniel, como eu, é uma instituição agnóstica, né? O C6, através do Jeff, hoje pegando uma camada muito importante, crescendo no market share, um banco, o mais novo de nós aqui, um banco digital, com uma relevância importante e um público muito bem definido. A Vivi, pela Omni, antagonista nesse público, mas a Omni, ela navega primordialmente nessa fatia das classes C, D e E, com maestria, precificando muito bem. Acreditas também com um público muito próprio, focada no alto fim, mas com uma particularidade de crédito diferente dos dois. Eu e o Daniel, eu como também fornecedor de dados, o Dani também como B3 e a B3 dando suporte para todo o mercado automotivo. Todos vocês consomem a B3 de alguma forma, seja através de dados, seja através de alguma ferramenta de tecnologia e também pegando a vasta experiência do Dani para contribuir. A primeira pergunta é falando desses 3 personagens. Dentro de uma análise de crédito, eu costumo dizer que nós temos 3 pilares. O cliente, que aqui depois da discussão eu não sei se ele é o centro dessa tríade, a garantia e a loja, né? Antes da pandemia, o cliente sempre foi o foco central. Os bancos analisavam majoritariamente o CPF e a capacidade de pagamento. O carro ele era apenas uma referência e a loja era a loja. Veio a pandemia e bagunçou tudo isso. Os carros subiram 40%, a renda do brasileiro não subiu, o pós-pandemia foi, não uma catástrofe, mas foi uma surpresa ruim para todos os bancos e passaram a valorizar a garantia, né? E de 2 anos para cá, o lojista se tornou, a loja, o empresário, também um protagonista dessa história. E a minha primeira pergunta é, na casa de vocês ou na própria B3, esses 3 elementos, eles estão nessa composição na hora de conceder um crédito? Na hora de conceder o crédito a Omni, C6, Acreditas e também nas andanças da B3, você, Dani, vê que os bancos eles estão, cada um na sua devida proporção, dando esses devidos pesos na hora da concessão? Vou começar pelas damas. Vivi. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, por esse bate-papo. E respondendo a sua pergunta, sim, né, são 3 personagens aí bastante importantes na hora da concessão, na hora da avaliação. O cliente, né, ele ainda vem ali no ponto decisório, obviamente, pelo risco, né, mas a gente sim está olhando para a loja, para a performance da loja, né, porque o canal de venda, né, ele tem um papel fundamental ali de nascer uma operação com características mais sustentáveis ou não, né, dependendo de como ele formata ali o modelo de venda. Então a gente tem olhado sim para o lojista. Garantia, algo que na Omni em especial, como a gente está focado, né, nos nichos, né, nichado no clientes das classes C, D e E, a garantia ela é fundamental no processo. Porque quando o cliente, né, como ele é mais instável, né,
A gente tem ali uma força muito grande, muito forte, né? Que é a da cobrança para poder retomar esse bem, né? Então a garantia também, a gente vê ali, quando a gente compara, né, com o mercado, até um percentual de entrada um pouco maior do que a média de mercado, exatamente para a gente conseguir ter esse reforço na operação. Então, né, por último não, né, primeiro o cliente, né, a gente tem olhado aí várias ferramentas, o cliente, mas acho que a gente pode estender isso um pouco depois. Com certeza, porque depois eu quero explorar com você, Vivi. A minha última pergunta vai ser sobre capacidade de pagamento. Eu acho que a Omni tem um valor aqui tremendo nessa roda, porque vocês atuam no público que é dificílimo mensurar a capacidade de pagamento. E vocês fazem isso muito bem, mas eu deixo para o final, tá bom? Bom, obrigado também pelo convite aí, André. Bom estar aqui nesse fórum aqui, com o pessoal do mercado aqui. Espero contribuir um pouco também aqui, né? Vou dar meus pitacos aqui também, tá bom? Por favor. Bom, no C6 também a gente considera essa tríade aí, tá? Ela é muito importante hoje, ela é relevante. Bom, cliente em primeiro lugar, acho que isso é como você mesmo disse, né, Vivi? É muito importante que a gente tenha o cliente no centro da coisa. O que o C6 olha muito para o cliente é o tempo de resposta, né? Então a gente acaba tendo muita parceria com o time de analytics, com o time... no C6 a gente acaba não olhando como feudos, a gente acaba olhando um conjunto. Então a gente tem muita troca com o time de analytics, com o time comercial, com o time de políticas. E nisso a gente consegue gerar insumos para cada vez ser mais rápido na resposta para o cliente. A gente entende que dessa forma a gente consegue atender a expectativa do cliente, porque hoje você manda um WhatsApp, a pessoa já fica impaciente, não responde. Então tempo a gente entende que é muito importante aí, né? Então o cliente é fundamental. No caso da garantia, nós temos também parceiros que acabam fazendo uma boa avaliação da garantia, para que isso nos dê uma certeza de que o produto é bom, de que a gente está tendo uma garantia de boa qualidade na mão. Então isso é importantíssimo para a gente também, né? E o terceiro é as revendedoras. Isso também a gente leva em consideração no C6. Inclusive o pessoal de Analytics consegue gerar para a gente insumos para explorar os lojistas, aqueles que a gente vê com mais sustentável. Não adianta nada a gente num mês ir lá e fazer 10 propostas, 10 operações, e isso dá inadimplência, dá problema, dá pendência, não fica uma experiência boa para o cliente, não fica uma boa coisa para o banco, não fica bom para ninguém. Então a gente tem uma parceria muito grande com o time de Analytics para a gente conseguir ter uma classificação de quem realmente é nosso parceiro e até correr um risco a mais em quem tem um projeto de parceria com a gente. Bacana. Eu ia comentar aqui, primeiro agradecer o convite, né? Acho que é uma honra estar aqui nesse painel, nesse podcast junto com você, com feras aqui de mercado, né, de crédito. E aí, falando um pouco em nome da B3, né, até olhando para o mercado como um todo, acho que um pouco do que você comentou também, André, apesar de todo esse cenário, né, pós-pandemia, incerteza, adversidades e tudo mais, o que a gente observa como B3, né, olhando o mercado todo, é que a gente tem tido cada vez maiores volumes aí de concessão de crédito. Então, por exemplo, agora, na verdade, a gente soltou esse dado no final de outubro, né, então, até o outubro acumulado foi o recorde desde 2007 de quantidade de veículos financiados. Então isso mostra bastante essa maestria, né, e essa capacidade que eu acho que está cada vez maior dos bancos conseguirem distinguir, né, o que é o bom crédito, né, o que é a boa proposta, o bom pagador, etc. Eu acho que na tríade das variáveis que você comentou, sim, que a gente observa do mercado, né, a gente não aprova claro, mas que o cliente continua sendo a variável mais preponderante, mas cada vez mais, né, como é que é o comportamento da loja como parceiro, como correspondente bancário, obviamente conta. A B3 tem um papel muito importante na questão do que a Vivi comentou inicialmente, da garantia, né, para ter essa segurança, tanto na concessão de não ter problema com fraude, outros tipos de problemas, né, na hora de fazer essa concessão, mas também num eventual cenário de estresse, né, de recuperação de crédito, cobrança, e poder fazer a busca, apreensão e retomada. Então, um pouco do Sistema Nacional de Gravames, que a B3 coopera, é muito para esse fim, né, para a gente conseguir, para esse ecossistema todo aqui de veículos, dar essa tranquilidade, essa garantia, né, para os bancos, né, para a instituição que está concedendo crédito.
E eu acho que tem funcionado bem. Acho que os números, no final das contas, sem colocar muita opinião, mas os números em si mostram bastante desse aquecimento do mercado, apesar de toda a incerteza. Acho que ponderaria um pouco por aí, dando essa visão mais geral. Né? Sim. Senhor André. Bom, meu amigo André, obrigado pelo convite. Imagina, muito prazer. Muito legal estar aqui com feras de mercado e com velhos amigos e colegas de outras empresas. Bom, a gente tem a mesma visão, esse é o tripé importante para a gente, mas eu vou falar na ordem de importância. Cliente, claro, o cliente é o foco, mas não a análise de crédito em si apenas, né? Mas como servir o cliente. Então ele é a nossa razão de existir. O cliente é a razão de existir, a gente quer entender como que a gente oferece o melhor produto de crédito, no melhor prazo, nas melhores condições, e a ideia é atender o cliente. Bom, você disse que na dúvida recusa, não dá para ser mais assim com quase 80 milhões de negativados. A gente vai falar mais disso provavelmente, mas aí é que está a gente conhecer cada vez mais esse cliente, a necessidade de conseguir ajudá-lo a se reerguer. Esse é um pouco um dos principais valores da Creditas, né? Lojista é nosso parceiro, é da onde vem. Quando a gente fala de Autofin, não é o maior produto da Creditas, a gente só faz crédito com garantia, mas a Autofin ainda é um produto que está decolando, a gente está crescendo agora, e o lojista é o nosso parceiro na geração de negócios. Então, quando a gente tem melhor relacionamento, a gente recebe melhores contratos, menor risco, maior aprovação. Então, esse relacionamento é muito importante para a gente. Essencial é que um negócio ele é bom quando todo mundo ganha. A Creditas ganha, o cliente ganha, o lojista ganha. Ninguém tem que tirar vantagem sozinho. Então, não é sustentável. Então, o lojista é muito importante. Por último, vem a garantia, que a gente não quer, porque a gente não quer ser loja de carro. Mas mesmo assim, a gente tem que considerar o risco de precisar retomar. Então, também avaliamos a garantia e a entrada e assim por diante. Mas muito mais a condição, a qualidade da garantia. Porque a entrada, hoje em dia, em alguns momentos, é um tiro que sai pela culatra, né? Uma faca de dois gumes, porque você pede a entrada e essa entrada está financiada no cartão, a pessoa se super endivida, o comprometimento não cabe no bolso e vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então tem esse lado também. Bom. Muito bom, muito bom. Eu vou pegar o gancho disso que você falou, que eu acho que quanto mais informação é compartilhada, principalmente entre os bancos, todo mundo ganha. O Daniel vai falar mais sobre isso como dados e como B3, né? E eu sempre leio com muita atenção os relatórios que vocês publicam mês a mês. E por mais que nós estamos batendo recorde mês a mês em quantidade de veículos financiados, ainda só financia 37% de tudo que é vendido. Então, dos 15 milhões vendidos, ou que tem potencial de vender esse ano, só 30 e poucos por cento é financiado. É muito pouco. Partindo do princípio que nos Estados Unidos 90% é financiado, em outras economias, por que eu não posso? Voltamos na dúvida, recuso, né? Como, de forma segura, obviamente, é possível explorar mais essa aprovação? Pegando esses 3 pilares como exemplo, eu acho que, obviamente, os bancos que são correntistas, volumosos, eles saem na frente porque ele tem ali o extrato bancário do cliente. O Bradesco da vida, o Santander, o Itaú, tem uma carteira de cliente que aquilo ali é ouro em pó, né? Vocês não são literalmente correntistas, você mas é um banco novo, é um banco digital novo. Como explorar mais, né? Primeiro tem que se localizar o cliente. Será que todos os bancos estão conseguindo explorar outras formas de localização? Ninguém mais tem, na minha época era o telefone procede em nome, ninguém tem mais telefone fixo.
Não é verdade, Vivi? Aqui é todo mundo da mesma faixa etária, menos o Jeff, acho que é o mais novo daqui, né? Não tem mais telefone fixo. Como explorar hoje a localização do cliente? Como explorar a capacidade de pagamento hoje em dia? Vou falar algo polêmico aqui, não para vocês, mas hoje em dia tem a renda presumida. Existem bons modelos de renda presumida do mercado, né? Tem da Serasa, tem da B3, tem modelo, mas é uma renda presumida. Como acertar mais essa renda? Não ser conservador, para abranger. O Bacen, a consulta do Bacen, ela está sendo explorada. O Bacen é o melhor elite do mundo, para quem sabe ler. Porque a gente vai chegar numa análise mais rápida, nós vamos aprovar mais crédito, porque está sendo localizado, porque é uma boa garantia. O que estamos fazendo de diferente do que há 30 anos atrás? Porque há 30 anos atrás tinha também a procedência do telefone, tinha também a capacidade de pagamento que seja no Lerite. Mas como explorar? Acho que eu quero começar pelo Daniel, por estar na B3 e beber muito do mercado. Dani, o que tem de novo para localizar um cliente, para identificar uma capacidade de pagamento? Compartilhar com eles e com a gente também no mercado. Tem algo novo para aumentar de 37% para 38% para 40% financiado? Então, eu acho que é um ótimo ponto. Eu ia até pegar um pouco da carona do que o André comentou também, dessa questão da entrada, né? Porque a entrada, na verdade, colocada em outros meios de pagamento, acabam dando uma percepção para o banco na hora de tomar a decisão que ele não está com a informação completa e tem a maior parte, acho que, das soluções, das ferramentas, score, modelo, etc., eles estão muito pautados aí na questão das informações restritivas, das informações negativas, é o que os birôs mais oferecem, o próprio Bacen, né? Endividamento e tal, é tudo que os bancos sempre levaram muito em consideração. Eu acho que falando de coisa nova, né? O que, por exemplo, a gente tem como B3, na verdade, aí pelos dados que temos do outro lado, né? Os dados positivos, vamos falar assim. Que a agenda toda acho que de Open Finance tal, veio um pouco para trazer um pouco disso, mas ela ainda está numa adesão, ela não pegou, né? Aquele negócio 100% acho que no mercado. Mas, por exemplo, na B3, a gente tem alguns scores, por exemplo, que podem ser usados no mercado, que a gente já viu que correlacionam fortemente aí com a decisão de crédito e modelam bem aqui a decisão. Informação positiva. De que tipo? Na B3 a gente tem toda uma questão do patrimônio, tipo, todas as aplicações, investimentos que cada CPF, cada CNPJ tem no mercado. Então a informação é riquíssima, independente da questão de como é que os bancos vão usar, da forma que já usam a renda presumida, né, os seus modelos e tal. Mas às vezes tem a renda presumida A e o outro tem a mesma renda presumida A, mas tem um patrimônio X, né, diferenciado, dá uma forma de discricionar, né, de discriminar melhor aqui a questão de risco e tomar decisão de crédito. E a gente tem não só para aplicações financeiras, etc., mas tem todo o patrimônio imobiliário, né, a gente também tem essa informação e isso também correlaciona com algumas decisões. E tem de patrimônio veicular, inclusive, né, pela própria natureza do que a gente tem no histórico de 20, 30 anos, de todos os financiamentos, todas as transferências de propriedade. Então, para cada CPF, essas informações positivas, a visão que a gente tem ali é que elas podem ser um diferencial importante se elas não substituem necessariamente o que os bancos já usam com maestria, como a gente falou antes, bem aqui em cada um no seu apetite a risco. Mas elas podem ser o diferencial para buscar o a mais, né? Aquele cara que conseguiu fazer um poder discricionário e tomar uma decisão em algum crédito que eu fiquei ou até em dúvida, né? Porque eu não posso ter também recusar tudo, porque daqui a pouco eu não tenho nem volume de originação de negócios, que todo mundo é pressionado, obviamente, por crescer, por resultados, acho que é natural de qualquer negócio, mas poder ser justamente um fiel da balança aqui para poder trazer informações adicionais, vamos falar assim, que correlacionam aí com tomada de decisão. Acho que é um pouco disso que eu citaria. Legal. André, você veio de um banco de varejo muito grande, que é a BV. Eu acho que a BV, não tenho certeza, pelo menos no meu caso, a BV é uma escola de varejo, literalmente uma escola. Hoje está, não acredita se tem um público segmentado.
pegando o gancho do que os nossos colegas estão falando, o que você está testando de novo, está usando de novo para ajudar você, o seu time na concessão de crédito? Seja no modelo, seja numa mesa de crédito, seja numa regra de política. A inteligência artificial já é parte, porque aqui eu não quero causar polêmica não com vocês mais, porque todo mundo fala assim, eu estou usando inteligência artificial. Aí quando a gente vai olhar é o bot, ou é um modelo de machine learning. O que de fato tem de novo que você pode compartilhar, que eu acho que é coisa boa compartilhada, é bom para todo mundo, né? Que você está vendo ou que você está usando efetivamente na Acreditas. É legal falar um pouco da estrutura da Acreditas, né? Por ela ser uma fintech, a gente tem uma liberdade para testar muita coisa que talvez são os bancos mais tradicionais, isso demora um pouco mais. Então, esses produtos da B3, por exemplo, fazem parte dos testes que a gente está fazendo, a gente está tentando bastante coisa de Open Finance, inteligência artificial, sendo bem honesto, a gente está tentando muita coisa, mas o resultado, eu acho que a gente está engatinhando ainda os resultados. Então, inteligência artificial, pequenas iniciativas com inteligência artificial somadas, elas melhoram muito a eficiência e a produtividade, mas a gente não delega a tomada de decisão para uma IA generativa ainda. E a gente está aprendendo, eu acho que o mundo está aprendendo. Se eu fizer um paralelo da IA com o celular, que você comentou da idade, a inteligência artificial hoje é o tijolão de antigamente, que a bateria durava 2 horas e não tinha sinal em lugar nenhum. Mas ela vai chegar lá, igual o nosso celular chegou, né? Então a gente tem que começar a aprender agora. Agora, assim, eu estou falando de IA generativa, né? Porque IA por IA, modelos de machine learning, assim por diante, eu pelo menos na década de 90 já fazia para modelo de credit score e assim por diante. Parece que é uma novidade. O que é novidade é que a gente tem muito dado, muita capacidade de processamento e metodologias mais ágeis para gerar modelos e assim por diante. E antigamente demorava 6 meses para fazer um modelo, para testar, implantar mais um tanto. E hoje você faz em uma semana, com segurança. Então a gente tenta testar de tudo, a gente erra muito, Faz parte. reage rápido e na média a gente está acertando muito mais do que errando. Então, e a empresa está crescendo, dando resultado, a gente cresce mais de 20% ao ano, todo ano, a empresa tem 12 anos. E eu não estou falando só de alto fundo, do portfólio da empresa como um todo. Os dados são públicos porque a gente tem investidores, então apesar da gente não ter ser uma SA, não ter rolado ainda um IPO, nem sei se vai rolar, a gente divulga todos os dados para o mercado, né? E a gente tem hoje uma carteira que bateu 7 bilhões, com muita segurança, muita qualidade. Um exemplo disso, vou falar um pouco de outro produto, né? Crédito consignado. Por favor. É um novo consignado trabalhador. Tá todo mundo apanhando, hein? Tá todo mundo apanhando, a gente está apanhando também, apanhando bem menos agora do que quando a gente entrou lá no primeiro semestre. Entramos devagar, aprendendo, estamos rampando bastante agora. Ainda não é tão grande quanto era até o ano passado, no consignado privado, que a gente já atuava bastante, mas a gente está crescendo rápido. Agora, olha que interessante o respeito com o investidor, né? A gente teve uma rampagem de aprendizado com capital próprio dentro do banco antes de colocar isso agora com mais certeza nos fundos. E aí, quando vocês olham a qualidade, o rating dos fundos da Acreditas, é sempre o AAA, assim, porque a gente tem muito essa pegada de respeito com o nosso investidor, né? Não só com o cliente, com os parceiros lojistas, mas com o investidor também. Mas não é o assunto aqui, né? A gente está testando muito IA. Mas daqui a pouco, se a gente continuar falando de IA, vale a pena a gente falar do relacionamento, né?
como vai ser o relacionamento daqui a pouco entre a gente e o cliente. E onde a IA ela vai estar no meio disso. Sim, Ou será com que vai certeza. ser só a IA? Sim, concordo contigo. Vou falar disso um pouquinho depois. Jeff, num banco de varejo, pelo menos nos bancos, hoje no Brasil tem 10 bancos que concedem crédito de veículo, quando nos Estados Unidos tem 900 bancos, financeiras, cooperativas. Então aqui o mercado é muito fechado. Eu sempre disse na minha antiga casa que o operador ele é o primeiro analista de crédito, certo? Você tem operador na tua operação, Dani já trabalhou em banco, que também é movido a operador à área comercial, você tem um time comercial, Vivi tem um time comercial. Como que vocês se abastecem daquilo que vem do operador? Porque durante um tempo o operador, as informações da área comercial, elas eram um pouco mais comedidas porque eles poderiam contar para a loja saber o segredo dos bancos. E acho que isso é besteira, né? Tá todo mundo no mesmo time. E eu acho que de fato a área comercial ele é o primeiro analista. Vocês estão com uma área potente na rua de operadores. Você como crédito, como mesa de crédito operação, você ouve muito a rua para saber qualidade da loja, comportamento de loja, o que os outros bancos estão fazendo. Poxa, Jeff, o outro banco está fazendo sem CNH, por que você não faz? Você pega esses insumos, porque eu sou super favorável de ouvir, e de você depois fazer um teste, a prova dos 9, se isso é importante ou não. Você se abastece disso? O C6 se abastece disso? Sim, sim. Um pouquinho antes, só para voltar na questão anterior, acho que tem duas coisas que a gente pode contribuir aqui em relação de inovação que eu acho que o C6 faz, que tem dado muito certo. Um deles, que você falou, a gente não pode mais confiar só na ligação telefônica, né? Até porque o pessoal está de celular. A gente tem o costume de fazer lá a geolocalização, tá? A geolocalização do C6, ela é muito boa, muito assertiva, então a gente consegue ver se a pessoa está falando da região que ela está mesmo, isso dá mais credibilidade para a gente, é muito importante. E outra ferramenta que a gente tem utilizado bastante é da própria B3, que são os múltiplos, porque como a modalidade de fraude ela se inovou, e ela costuma fazer uma fraude com um CPF com vários registros no mesmo dia, então a ferramenta também ajudou muito. Essas são as duas ferramentas que acho que, só um pouquinho da pergunta anterior, que eu acho que poderia... E é um bom ponto. Velocity. Esses dias eu tive uma reunião com o Banco Safra, falando sobre crédito, e eles me falaram também desse múltiplo, que eles preveniram algumas fraudes por conta do múltiplo. E eu não estava ligando o múltiplo a uma ferramenta. Falei, será que é alguma coisa interna? E depois que me explicaram que é uma ferramenta de vocês. Aí depois você explica um pouquinho também, que acho que é importante. Depois você até pode explicar um pouquinho, mas voltando agora para a pergunta que você fez, né? Que nem eu comecei falando aqui, eu acho que uma característica muito positiva do C6 é que as áreas continuam de mãos dadas, mesmo crescendo, ainda não se distanciaram, né? Tem muita proximidade junto com o comercial e a gente tem muita parceria com eles. Então todo o feedback deles é muito bem avaliado pela mesa. A mesa de crédito está meio que para servir de insumo ali pro comercial, sabe? E a mesma coisa na área de políticas, né? Não vamos falar só da parte manual, vamos falar da parte automática também. Então tanto os insumos que podem melhorar a automação nossa, como também o que o GN fala, é muito aproveitável. Por exemplo, o Brasil é um país continental, né? Então, a realidade de São Paulo não é a realidade do norte do Brasil. Tem outras características. Lá, para você ter assalariado, é muito diferente. Então, você precisa ter esse know-how, essa conversa do pessoal que está lá na ponta, como você disse muito bem, que são os nossos olhos, né? Para que a gente consiga ter mais certeza, mais assertividade na decisão. E até colocar pessoas focadas com esse viés lá naquela área para entender a característica da região. Então, o GN, trazendo esses insumos, nos ajuda muito a atender de forma regionalizada as necessidades, porque realmente, se a gente for levar tudo a ferro e fogo, né? Tem que ter isso aqui, tem que ter tem que estar registrado, e se não tiver registrado eu não faço. Você sabe que o resto do Brasil não é igual São Paulo na sua maioria, né? Então, a gente ouve muito, tá? É muito... Aliás, isso acho que é um dos diferenciais do C6, essa troca. A gente faz reuniões semanais com o comercial
e com o time de políticas, com o time de analytics, temos essa troca de insumos, essa troca de ideia. Então, o que está dando bom aqui na mesa, que pode ser aproveitado em políticas, que políticas está vendo de oportunidade, joga para testar na mesa, comercial vê o que está sentindo, o feedback do próprio lojista e passa para a gente o que está legal, mantém, o que não está legal, vamos ajustar. Então, acho que isso faz com que a gente consiga estar tendo esse crescimento aí. Muito Fica bom. Muito bom. Vou pegar também um gancho da sua e vou direcionar para a Vivi. Eu não acredito em varejo onde cada um fica sentado na tua cadeira no ar-condicionado. Para mim, a mesa de crédito ela é a parte da esteira que mais deveria provocar as outras áreas. Provocar a área comercial, provocar a área de políticas no sentido que a mesa de crédito está recebendo uma enxurrada de informações. E aí você pergunta para o analista no final do dia, ele vai falar, poxa, você aprovou pouco. Por quê? Poxa, eu estou vendo que está vindo muito autônomo da Bahia. Eu estou vendo que eu estou recusando muito em Porto Alegre. Aquilo é um cheiro tão precioso para depois bater no time de políticos e falar assim, olha, dá uma olhada aqui, vamos ver se tem algum cheiro aqui. E eu sei que as relações internas da Omni, elas são muito assim. Vocês se conversam muito, tanto com o comercial, a mesa de crédito, políticas. Essa dinâmica faz parte daquilo que vocês são hoje, presencialmente no público que vocês atuam. Correto, Vivi, afirmar isso? Correto. E aí tem um extra que é os nossos agentes, né? Porque é diferente, né, tem um modelo único, né, de venda, de prospecção, que é através dos nossos agentes, né, que são correspondentes bancários exclusivos. Então, assim, toda essa troca, né, de informações e do que está acontecendo faz todo o nosso diferencial na esteira. Como o André mesmo falou, né, machine learning modelo, né, eu arrisco dizer que é desde sempre, né, obviamente que dos 15 anos para cá muito mais latente, né, mas desde sempre a gente usa, né, inteligência artificial. E aí quando a gente ouve as pessoas falar, estamos usando e tal, eu sempre faço essa pergunta, mas onde, como e que ganho, né? Porque esse é algo também que é interessante, né? O André trouxe, puxa, a gente está aqui, né, testando, né, na média ganhando mais do que perdendo, mas assim, ainda não encontrei ninguém que falou assim, olha, eu achei o caminho, né? O caminho vencedor. Pois é, acho que no final nem tem esse caminho tão certo, mas tem um caminho mais certo, digamos assim. O que a gente tem feito? Então como a gente tem, né, um modelo muito diferente, né? A gente está focando muito em como que a gente... Bom, primeiro, automatização, né? Então hoje a gente já está com mais de 10% da nossa produção em propostas aprovadas automaticamente, o que é uma evolução dentro desse contexto, desse ecossistema da Omni, que é muito voltado, né? Como eu já falei, dos públicos, né, C, D e E, que tem dados, mas os dados ainda não são tão conclusivos, né? Porque assim, o claro não e o claro sim, né? Acho que as instituições no geral conseguem fazer com bastante maestria. Mas tem uma zona ali cinzenta nesse meu público aqui, né, que a gente dá da Omni, que a gente só consegue atender por conta da hiperpersonalização. E que tá na moda da palavra, mas que a gente já faz há 30 anos. Né, que é o crédito olho no olho, né? É a entrevista, não só por telefone, tá? Porque na Omni tem a característica de ter o corpo a corpo, o agente lá na ponta, né, dentro do lojista, com o nosso cliente. Mas ao mesmo tempo, né, como é que a gente ganha produtividade com esse modelo? Porque de fato é vencedor, nos trouxe até aqui. Como é que a gente dobra de tamanho? Como é que a gente dobra de tamanho, que é a nossa ambição aí, né, até 2028. Então, a gente está investindo muito, né, em como olhar para a esteira e facilitar e agilizar o trabalho desses profissionais, tanto do analista quanto do operador. Né? Então, esse ano a gente já saiu com uma primeira versão de um copilot ali para o analista, tá? E aí sim usando um pouco de inteligência artificial. Ainda não, né, no total potencial, mas um primeiro ensaio. Né? Ainda não tenho resultados de inadimplência, porque é relativamente novo aí, né? A gente colocou há uns 3 meses,
mas a gente tem investido muito nisso, porque como que eu mantenho essa questão da personalização, o olho no olho, para atender um cliente que não tem tantos dados, né? Mas que eu seja produtivo também, porque senão o preço, né, eu tenho que ser mais competitivo com o preço, né? Apesar de ser um cliente com maior risco, eu também tenho uma demanda, uma necessidade de um preço melhor, mais assertivo, né? Então a gente está nessa esteira, né, com vários projetos assim, muito estratégicos. Inclusive a gente está lançando uma nova plataforma, né, aqui na Fenalto, que é a plataforma, né, de input de dados, né, o onboard, mas internamente a gente está bombardeando de testes, né, para a gente chegar num caminho mais assertivo, mais produtivo. E quando a gente fala de renda, né, que você estava falando um pouco de comprometimento de renda, não é fácil, tá, conseguir aferir renda para esse nosso público. Renda presumida, todo mundo tem a mesma renda presumida. Quando a gente já fez vários testes, mas o que a gente tem usado com mais força são as informações de Bacen. A gente desenvolveu um modelo interno ali para dar respaldo, né? Nosso público tem pouco histórico de patrimônio veicular, quase nenhum histórico de investimento, né? Então, assim, são dados que realmente, assim, a gente ainda não tem. Mas o Open Finance tem ajudado, tá? Porque o cliente mais escondidinho ali, a gente está conseguindo chegar nele, ali com as informações de Open Finance. E também ali o cadastro positivo, a gente sente que deu uma turbinada ali no nosso cliente. Muito bom. Ótimo. Essa já era uma das minhas perguntas. Eu vou só fazer um paralelo para a inteligência artificial. Esse ano na Febrabantec, uma palestra lá na B3, eu também sempre fui muito cético. Falei, tá todo mundo falando de inteligência artificial, onde ela está? Porque ela não está palpável para mim. E aí, numa das palestras da B3, que se não me engano foi um cara da parte de estatística e de analytics, que ele falou, ela está sendo usada no tempo que hoje se constrói um modelo estatístico. Antigamente, para você construir e backtestar, você levava um ano. Hoje em dia, você faz isso em 2 dias, né? E ele trouxe vários cases. Aí ela falou, opa, já comecei a ver ganho. Porque todo mundo imaginava o que a inteligência artificial vai fazer na análise de crédito em si. Ela vai conseguir fazer com que eu decida mais rápido, conheça dados que eu ainda não tenho, analise o comportamento. Eu acho que isso está caminhando. Mas no encurtamento de você testar um modelo, eu acho que isso é gigantesco. Correto, Dani? Eu acho que a maior capacidade é o que eles comentaram, né? Essa questão toda de inteligência, sempre foi usado. O que melhorou no tempo foi essa capacidade de processamento, né? Computacional, etc., para dar essa condição, né? Muito teste AB, muita coisa que você consegue avaliar vários cenários e decidir rapidamente, né? Qual que é o vencedor aqui que deveria ser replicado, ou rolloutado, etc. Então, acho que a abordagem é muito por aí, né? Nossa velocidade para chegar às conclusões, testar e acertar e errar rápido é o que mais a gente enxerga como valor aí de toda essa inteligência artificial. Sim, sim. Open Finance, você começou a tocar no assunto. No SIAC, na segunda-feira, a abertura foi sobre Open Finance. E a primeira pergunta fui eu que fiz lá que eu falei, olha, há 3 anos atrás, quando eu estava no Safra, ainda os dados do Open Finance eles eram muito irrelevantes no modelo, né? Pouca gente aderindo, e o público que aderia era o público que precisa de crédito, quer crédito. Quem realmente poderia aderir não estava aderindo. E aí eu quero me atualizar com vocês. Ela acabou respondendo, hoje já é algo, você testa Open Finance na Acreditas ou o cadastro positivo, ele já é uma variável interessante que faz diferença no teu modelo. Como difundir isso mais? Será que a loja não poderia ser um canal para difundir para o cliente? Falar, meu amigo, habilita teu Open Finance para a tua vida, abrir os caminhos da sua vida em relação a crédito.
como explorar mais isso? Ela falou muito do nome, é um nome em inglês, né? Ainda dificulta, diferente do Pix, foi lançado igual o Pix. Pix já é um fenômeno, Open Finance ainda é tímido. Eu queria saber sobre em veículo. Hoje está relevante? Acho que não está relevante ainda e talvez não esteja para a maior parte das instituições. Está crescendo muito. E é uma PG, né? E vai acelerar cada vez mais esse crescimento. A gente testa muito e utiliza, mas eu acho que mais para jornadas alternativas do que como um peso para um modelo, uma jornada principal, né? Do que o caminho feliz. Mas eu confio muito de que vai chegar lá. E tem muito disso. Quando você pergunta para algumas pessoas, e dependendo da faixa de idade, inclusive você já deu o seu aceite no Open Finance, você daria? Não. Ou daria para uma conta onde não tem nada, onde não diz nada de você, né? Mas para as pessoas mais jovens, talvez por não terem muito a esconder, isso vai fazer parte da vida deles, assim como o IA, né? Então é um caminho sem volta e a gente tem que continuar navegando, aprendendo, mas hoje ainda é um caminho alternativo. Agora, cadastro positivo era assim e ficou muitos anos patinando, a gente, né, quantos anos patinando o cadastro positivo, até o olhar positivo ganhar muito peso dentro dos modelos e ser tão relevante quanto o olhar negativo, né? Confio no Open Finance também. Eu também confio. Mas ainda não é. Dani, nas suas andanças como B3, Open Finance ainda é um tabu quando você visita um cliente, um banco e propõe um modelo de vocês usando, já estão usando, como está isso? É parecida com a do André aqui, né? Acho que a adoção, apesar dela lá na CREF mostrou alguns números até relevantes, né? Mas eu não sei qual é a qualidade daquilo que de fato abriu, e eu concordo, tá, com essa visão. Acho que ainda a relevância não está grande o suficiente para de fato fazer diferença, né, nos modelos. Mas, talvez aí só para complementar, na linha como B3 de novidades, vocês já está no radar de todo mundo, tem a questão de Open Finance, tem uma questão de Open Insurance, e existe na verdade já tramitando um negócio que é uma resolução conjunta, na verdade, entre o mercado financeiro e o mercado segurador, né, previdência, capitalização e tudo mais. E a resolução conjunta de garantia é RC12, né, que é o número da resolução conjunta, mas é justamente uma resolução que permite com que o sistema financeiro, para concessão de crédito, de empréstimos, etc., tenha acesso naquele CPF que ele está fazendo a análise, ao que e aí não é só a informação, ele tem acesso à informação do que tem de previdência, seguro de vida resgatável e capitalização de cada um dos CPFs, e se o cliente autorizar, então não é só por uma questão do que eu comentei antes para score, né, para correlacionar com decisão de crédito, mas se o cliente autorizar, você pode, vou usar a analogia com o que a gente faz de veículos, agravamar, né, colocar aquela garantia como lastro da sua concessão de crédito. Isso já é uma realidade? Ou isso era para ter saído agora ainda esse ano, foi adiado para o primeiro tri do ano que vem, a publicação, etc. Mas assim, a B3 já está trabalhando junto com os órgãos, né, todos para construir essa mecânica para que, de uma forma que também seja amigável para o mercado financeiro, né, porque de que forma cada banco aqui tem a sua esteira já, né, obviamente de concessão, já tem os seus dados mínimos para tomar decisão de crédito, mas como é que eu coloco mais essa variável para que seja uma garantia adicional, eventualmente. Às vezes você pode colocar, às vezes você pode ter inclusive as duas na prática, mas ela é muito mais objetiva, direta, líquida, não tem todo esse custo, né? Busca, apreensão, retomada, leilão. Então a gente enxerga com bons olhos o movimento, a gente não sabe ainda como é que vai ser a adesão, né, dos bancos com relação a isso, mas a gente está enxergando com bons olhos nessa linha de abrir informação, né, de Open Finance, Insurance, etc., para que seja mais um impulsionador aqui do mercado de crédito. Pode ser um cliente, de repente, que não tem nome, mas vai ter uma boa garantia, por que não? Exatamente. Né? Com certeza, interessante. E no C6, Jeff, Open Finance, cadastro positivo é uma realidade? Concordo aqui com os meus colegas, tá?
No C6 também o Open Finance ainda não vingou, tá? Tá muito embrionário. O que nós temos é o cadastro positivo, mas ainda assim a base de dados que vem ainda, ela serve como uma referência apenas. Ela não é um fator decisório na política, na decisão do crédito, ela vem uma coisa apartada como um complemento ainda, dado que ainda não começou a ter as informações elas não vêm completas. Por exemplo, eu sei que ela, pelo menos para nós do C6, a informação do cadastro positivo, ela vem assim, ó, banco tal, experiência no valor total e valor de parcela. Mas nem sempre fala se pagou em dia, se não pagou, sabe? É meio desorganizado ainda, a informação vem meio quadrada. Então, vamos dizer que o cadastro positivo eu vejo passos à frente, mas ainda assim tem muito que evoluir também. Sim. Hoje ele serve como uma referência e não como um decisor. Sabe aquela proposta que você está olhando ali, avaliando? Deixa eu dar uma olhada no cadastro positivo para ver se como ele está no mercado. Eu acho que tem que ter mais divulgação mesmo, como Exato. a própria menina falou. Eu acho porque não tem 60 mil lojas no país. Por que não incentivar para a loja seu canal de falar ao menos? Você já testou? Você quer potencializar a tua possibilidade de aprovar mais? Use o Toggle aí no teu banco, compartilhe os seus dados, só tem a ganhar, né? Tem um canal potente na rua para popularizar algo, tá? Eu vou caminhar para a minha última pergunta, não é a mais polêmica, mas é a mais provocativa. Nós temos um outro Brasil rolando em paralelo e com um potencial financeiro talvez maior do que aquilo que a gente está acomodado a navegar, certo? É muito mais cômodo navegar no mercado com garantias. Seja você fazendo carros até 10 anos de uso, seja usando o Open Insurance para ter mais garantias, seja colocando carros como garantia. Vou falar com propriedade. Eu tenho familiares que moram nas zonas extremas de São Paulo. E lá você se depara com mercadinhos sem CNPJ, mas o dono do mercadinho tem 4 carros zeros na garagem, onde ele pega o dinheiro do colchão e vai na concessionária comprar à vista. Você vê adegas, salão de cabeleireiro e outros comércios informais. Essas pessoas, elas não têm conta no Bradesco, no Itaú, no C6, ela tem conta, e aqui eu não ganho nada para isso, mas tem conta nos digitais pequenos, na Nubank da vida, ou em outros bancos pequenininhos que não consultam o Serasa, mas com um caminhão de dinheiro na conta, dinheiro lícito, dinheiro ganhado honestamente. E aí eu fico pensando, nós aprovamos somente 37% porque nós não queremos olhar ou ainda não temos condições de olhar como mercado financeiro para esse público. Eu acho que isso é mais uma provocação para uma Cox da vida, para uma B3 da vida, para uma Serasa da vida, como dar a Vivi, ao Jeff, ao André, aos outros colegas visibilidade. A Omni navega muito bem no CDIE, porque tem uma máquina, também não estou vendo nada da Vivi nem da Omni, mas tem uma máquina muito interessante da concessão e da cobrança. Eu vou dar oportunidade para conceder crédito para o salão de cabeleireiro, do mercadinho informal, mas eu tenho quase a certeza que eu vou receber. Mas tem um mundo a ser explorado aqui. E como abocanhar um pouco? Como olhar esse cara que ganha 30 mil líquido por mês e não é registrado? Tem uma casa própria que não tem IPTU. Tem um outro Brasil aqui para dar crédito, para dobrar a quantidade de carro vendido financiado. Mas eu não sei se ninguém está olhando. Você olha já. Provocação é para os outros. Eu queria fazer uma contribuição. Eu quero te ouvir, porque você navega bem. Como que você consegue dar crédito para quem não tem o Olerite? Para quem não tem como comprovar. Não tem mesmo. O que eu tenho para comprovar? Nada. Olha a minha garagem, tem 5 carros, eu tenho meu salão de cabeleireiro. Como você consegue contribuir para o Jeff, para o Itaú, para a BV,
para o Safra, para olhar para esse público. Eu falo com propriedade, existe um Brasil riquíssimo em renda, mas não é comprovada. Mas ninguém toca nele, você sabe tocar muito bem. Então comece por você, Vivi, contribua. Acho que é um pouco daquilo que eu falei no começo, né? De estar lá com o cliente. É o atendimento personalizado, olho no olho. O antigo in loco. O Né? antigo em loco. O antigo, que agora evoluiu um pouco, né? A visita, enfim. Né? Isso é muito comum na operação da Omni. Porque o agente, tem uma outra questão também. Né? A gente é muito forte nos interiores. Né? Por quê? Porque na cidade pequena, né, esse nosso agente ele tem uma característica de conhecer a cidade inteira, né, que é o que costuma fazer, que é o que costuma falar. Então, assim, é presença. A gente consegue fazer navegar bem nesse cenário por conta da presença. Tá? Identificar a capacidade de pagamento pela presença. Pela presença. A gente tem um produto também que não é de veículo, que é o microcrédito. Então, a gente tem uma carteira até que significativa de microcrédito, muito forte no Norte e Nordeste. E aí, quando eu falo de microcrédito, é o cliente que eles dividem a maquininha, tá? Entendeu? Não é que cada um tem a sua maquininha ali 3, 4 negócios, né? Um do lado do outro. Eles dividem a mesma maquininha. Então, o dado é totalmente contaminado, porque ali tem 3, 4 comércios, né? No mesmo, passando ali pela mesma conta. E tá? você encontra uma oportunidade para dar dinheiro para esse cara. E empréstimo sem garantia. Então, assim, mas como? É só estando no corpo a corpo. No dia a dia. No dia a dia. Não tem outro. Ainda não conseguimos achar outro caminho para atender esse cliente. Mas a gente tem conseguido com sucesso, em especial esse que é a Operação Clean, né? Que dá microcrédito ali. E aí você fala assim, mas é microcrédito de R$1.000. Não, eu tenho operações ali que aí vamos dizer assim, do empresário mais organizado ali, né? Beirando os 30 mil, tá? De empréstimo clean ali, né? Para capital de giro. A operação não é capital de giro, mas que ele usa ali no negócio. E aí não tem uma conta regular no banco. Olha, é um mundo à parte. É um mundo Só à parte. indo, você chegar lá e fala assim, nossa, mas né, como que toda essa estrutura do comércio não está assim, totalmente visível para os dados e para as instituições? Eu fico me provocando a todo momento. Como que eu posso contribuir junto com parceiros para dar aos bancos mais visibilidade dessas pessoas, porque tem um mundo paralelo correndo solto, com oportunidade de dinheiro para todo mundo, mas ninguém consegue mensurar. Ele não vai ter seguro, ele não vai ter previdência, ele não vai ter nem histórico, vai ter histórico veicular, talvez aí, né? Como mensurar a capacidade de pagamento destas pessoas? E tem muito, e não são pessoas somente da classe D e E. Pela quantidade de dinheiro que essas pessoas ganham, elas são facilmente classificadas como classe média. Eu conheço com nome e sobrenome, pessoas idôneas, honestas, mas totalmente informais e que só compra à vista, nenhum banco dá crédito. E acho que tem um mar aqui de oportunidades. Como que você vê isso, Jeff, como última pergunta? Tá bom, eu concordo, né, que realmente é um Brasil à parte, é um Brasil paralelo ali, né, que realmente acho que o segredo para você ter, pensando do ponto de vista do C6, tá? O da Omni, acho que ela faz um trabalho muito bacana, realmente eles são um expert nesse tipo de trato, mas pensando um pouco mais da forma do negócio do C6, o segredo está na base de dados. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue dar de crédito. Então, assim, hoje o C6, tenho certeza, pelo formato que o C6 tem, ele consegue dar muito crédito, abranger muito lugar, ele consegue por conta dos dados. Porque tem muita gente que a gente não consegue localizar, você não consegue identificar, você também às vezes não consegue nem falar com o próprio gerente. E aí, às vezes, pelos dados, você consegue ter esse retorno. Então, assim, a provocação que o próprio André fez em relação à própria B3, à própria Cox, que nos ajudam muito a tomar decisões em muitos clientes,
se conseguíssemos arrumar algum formato, algum padrão, algum modelo, algum template ali que realmente desse essa sustentação para nós, porque assim, eu acho que o formato que a Omni trabalha, ele é excelente, mas ele é mais granular. E para você ganhar em escala, teria que ser dados. Isso. Então, Concordo. na minha visão, teria que ser em dados. Sim. E com dados dá o respaldo para a gente tomar uma decisão mais assertiva. Dado Sim. que o Brasil é continental, então teria que ser realmente mais voltado para esse lado dos dados aí, para poder nos dar um apoio nesse sentido. Sim, sem dúvida. Vou complementar, Dani? Eu vou complementar rapidamente, acho que a Vivi comentou bastante do modelo do Omni e ela faz super expertise, na verdade, né? Mas a questão que o Jeff comentou, eu concordo 100% também, porque na prática, para você escalar o modelo, essa presença, essa regionalização, etc., é um conhecimento que ela tem pelo modelo de negócio, que ela não tem, mas assim, outros bancos, pela forma de operação, dificilmente vão ver. Então, eu acho que B3, Tox, Serasa, a gente tem um pouco dessa responsabilidade no sentido de como é que a gente vai provendo cada vez mais dados, mais outras informações. As que eu comentei antes, algumas até são mais exclusivas, por exemplo, quando se fala de B3, que podem ajudar. Então, os exemplos, mas se ele tem, às vezes, em bancos, né, menores, digitais, etc., mas tem alguma coisa que está precária em qualquer lugar, eu vou capturar. Se ele tem histórico, patrimônio veicular, eu vou capturar. Então, às vezes a informação não é uma informação super relevante do volume e tal, mas assim, ela pode já ajudar a dar alguma diferenciação entre um cara que tem isso e que não tem nada. Exatamente. Você já coloca para o bolo alguém que estava fora mesmo. Concordo. E tu, André? Eu posso dizer que a gente está aprendendo. Quando eu olho para Vivi e para a Omni, a gente está aprendendo. Mas hoje, na Acreditas, a gente usa uma classificação de renda estável, renda instável. Mas basicamente é o CLT ou Autônomo. morre, né? Tá se virando, pequeno empresário e assim por diante. E a renda instável, ela tem uma participação, o cliente de renda instável tem uma participação dentro da Acreditas tão relevante quanto de renda estável. É mais difícil, e como o próprio nome diz, a classificação, essa renda, ela não é estável, ela é instável, pode variar por sazonalidade ao longo do ano, o negócio tem mais saída, não tem, né? E a gente avalia, a gente tem algoritmos para avaliar, usando principalmente dados de cadastro positivo e tudo. Então a pessoa precisa ter alguma movimentação, senão fica mais difícil. Mas a gente também vai para o caminho do passado, de avaliar, pedir documento e avaliar movimentação bancária e tudo mais. Então, a gente tem os algoritmos, cadastro positivo, tem a garantia. Essa pessoa, assim, se tem os 5 carros, tem que ter uma renda compatível, concorda? E isso tudo entra nos nossos modelos. O Open Finance é um caminho alternativo que a gente está testando muito para renda instável, e a gente ainda vai para o velho modelo de me manda seus extratos para eu avaliar. E aí a gente usa muito IA para receber os extratos, consolidar as informações, tabular tudo isso para uma tomada de decisão de uma política depois. Né? Então, olha aí a IA ajudando na produtividade de uma mesa que para a gente, assim, assim, a gente tem muito pouca coisa manual ainda na Acreditas. Né? O grosso é tudo automático. E aí a IA ajuda muito nisso. Nessas avaliações que são manuais, feitas por agentes de IA, inclusive. Bacana. Eu fico pensando, e aqui eu já vou encerrar, como contribuir com isso. O modelo do consignado, acho que é um modelo que dá para ser copiado no seguinte, talvez seja uma utopia minha. O Corban do consignado, ele é responsável por aquilo que ele faz, integralmente, no modelo de correspondente bancário. Se ele fez uma fraude, ele arca com a fraude. Mas se ele fez, se através do Corban dele entrou uma fraude, ele arca com uma fraude. Não nesse rigor. O modelo de correspondente bancário de veículo, ele é mais frouxo. E aqui eu não estou colocando culpa em ninguém, né? Se o cara do C6 vai lá na loja, quita essa fraude, a loja fala, morra, não vou quitar. Né? Tem aqui 10 bancos
Não que ele deveria quitar, mas eleger boas lojas para ouvir dessas boas lojas esses endossos. O porquê uma boa loja não pode falar que esse cliente ele faz portão, ele não tem renda comprovada, mas ele compra carro com ele há 30 anos. E por que não usar a recomendação? E vamos provar, mas de alguma forma a gente tinha que capturar essas nuances ou ter agentes que tragam para conceder esse crédito. Porque tem uma economia paralela ocorrendo fortemente nas periferias e não longe da casa de nenhum de nós e que tem mais poder aquisitivo do que a gente. Mas a gente não consegue capturar. E na dúvida, recusa. Como eu mesmo abri o podcast, né? Eu me provoco a todo momento, eu adoro estudar o varejo e o comportamento do varejo para como contribuir. Histórico veicular eu gosto, histórico veicular eu fico imaginando, será que é possível construir um histórico veicular com um endereço vinculado? O André nasceu lá na Vila Ede, o primeiro carro foi um Corsa. Depois ele mudou para Vila Maria e foi um Gol. Depois ele mudou para Santana, que é aqui pertinho, e foi um carro com ar-condicionado. Você está falando da renda. Você está falando da evolução, né? Será que todos os créditos sabem usar isso? Eu acho que a gente tem que se provocar mais e falar mais. Mas, putz, queria agradecer demais. Acho que bom papo. Saímos do óbvio aqui, pegando a percepção e a história e a vivência de cada um de vocês. Acho que a gente aqui é muito complementar. O mercado automotivo é muito complementar e acho que o mercado automotivo tem que estar mais junto, né? Provocando e exigindo fóruns através dessas empresas que podem conectar, seja a B3, seja a Cox, seja a Serasa, seja a Boa Vista, empresas que podem conectar para a gente trocar, porque quem ganha é o mercado e quem ganha é todo mundo aqui. Obrigado mais uma vez, contem com a gente e obrigado pela moral também de estarem aqui, André. tá bom? Imagina. Foi um Obrigado. prazer.